Hello! Eu assisti um podcast no Flow Podcast com o Pedro Calabres. E eu sigo o Pedro Calabres já faz algum tempo, acho que já faz uns 2, 3 anos, eu acho. Que eu acompanho mais ou menos o trabalho dele. E eu gosto muito, né, de tudo que ele fala, que ele é um neurocientista. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho dele como neurocientista e etc. Enfim, aí eu queria ler um trecho que eu escrevi aqui do que ele falou no podcast. Porque ele fala sobre mudança e fala sobre... enfim, eu vou ler aqui o trecho e depois a gente pode discutir sobre o assunto, se der tempo aqui. Ele fala o seguinte: quando a gente fala sobre mudança, tem um mantra que precisa ser eliminado, que é uma ilusão que as pessoas têm, que é que para mudar, que você precisa de força de vontade. Essa é a maior mentira que te contam sobre mudança. Porque você tem força de vontade de comer pastel e assistir Netflix. As nossas vontades são preguiçosas por natureza. Nosso corpo é preguiçoso. Foi feito para acumular energia, não para gastar à toa. Para de achar que você precisa de força de vontade. Tua vontade vai oscilar. Você não precisa de força de vontade, nem motivação. Você precisa de força de visão. Precisa saber para onde você quer ir com clareza. E você precisa de força de compromisso, que é ao fazer alguma coisa todos os dias para que você chegue lá onde você quer chegar. Que seja um passo curto, firme, para você conquistar. Quando o assunto é mudança, força de vontade e motivação não funcionam. Se tua filha está doente, tua vontade era descansar, mas é mais importante cuidar da tua filha, para o teu projeto de vida, para a tua existência. Cultivar dentro de você a visão de onde você quer ir e o compromisso de fazer isso, independente das dores, das angústias, da personalidade, da introversão, de neuroticismo e por aí vai. Se você tiver essa mentalidade, você voa, porque você não para de ficar dependendo de... Você para de ficar dependendo de motivação imediata para conquistar coisas que vão além de motivações, porque tudo que tem valor na tua vida é você lutando contra as tuas vontades imediatas. Você construiu uma família porque você lutou contra a preguiça que te impediam de fazer coisas, vontade de dormir. Você só construiu qualquer coisa de valor na tua vida porque você lutou contra vontades imediatistas que te impedem de realizar. Você precisa enfrentar certas dores para você construir a vida que você quer. Se é importante para o teu projeto de vida, encara essas dores que lá na frente você vai olhar para a cicatriz e vai falar: valeu a pena ter conquistado isso. Valeu a pena ter feito essa luta. A vida é certa... Desculpa. A vida é curta demais para a gente ficar desperdiçando, tentando encaixar o mundo nas nossas vontades. Tenha coragem de entender que você precisa enfrentar certos medos para você chegar aonde você quer. Liberdade é o que o ser humano quer na vida. Toda liberdade tem seu preço. Como a minha mãe dizia, o mundo não te deve nada. A gente tem de construir a nossa liberdade em escolhas responsáveis. E responsabilidade significa entender quem você é e aceitar que você vai precisar enfrentar coisas que nem sempre são prazerosas para você construir a vida que te vale a pena. E a vida é curta demais para você perder tempo com isso. As pessoas não se arrependem do que elas fizeram. Elas se arrependem do que elas não fizeram. Todo mundo coleciona um álbum de arrependimento de tudo que ela não fez
e sabe que tem de fazer, de todo o potencial que existir dentro da pessoa e ela não traz à tona, de tudo que ela tem na mão dela para começar e se arriscar e tentar, para você chegar lá na frente e pelo menos olhar para trás e falar, pô, fiz o meu melhor nisso aí. Talvez o resultado não tenha sido o que eu esperei, mas eu fiz o meu melhor nisso daí. Não tem nada pior do que você chegar na vida com esse álbum de arrependimentos. Taca fogo nesse álbum e tenha um pouco mais de coragem de executar na tua vida o que você sabe que tem de potencial dentro de você. Entenda que a vida é preciosa. No seu aniversário não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Triste é chegar no final da tua vida e se arrepender do tempo perdido. A vida é limitada, finita, e cada dia é um dia a menos. É assim, o que ele falou aqui sobre mudança, né? Sobre a gente tomar atitudes para a gente conquistar o que a gente realmente quer e ter clareza do que a gente quer. E passar por todas as provações que a gente tem que passar para poder conseguir essa liberdade que ele fala aqui. Ele não fala nem de felicidade, ele fala de liberdade. Porque nem sempre a gente vai, né, como é que se diz, conseguir o que a gente quer. E nem sempre essa estrada aí pra gente conseguir o que quer vai ser uma, sabe, vai ser prazeroso. Não vai ser prazeroso. Talvez, provavelmente não será. Mas acho que o ponto que, assim, isso aqui é só uma coisa que ele falou durante o podcast, mas eu já acompanhei a jornada do autoconhecimento que ele faz todo ano. Eu não sei se ele vai fazer de novo, eu não sei quando é que ele vai fazer, mas ele costuma fazer todos os anos a jornada do autoconhecimento, onde ele fala sobre neurociência. Então ele fala sobre personalidades e fala sobre traços de personalidades e etc. E isso não quer dizer que você vai saber exatamente qual é a sua personalidade, porque só um profissional que poderia avaliar a sua personalidade para saber realmente quais são os padrões da sua mente. E você não tem como saber disso. Não tem como saber disso pesquisando pela internet nem nada. Mas o conteúdo que ele passa é muito importante para a gente poder compreender os vários tipos de personalidades, para a gente poder lidar com cada fraqueza de cada personalidade, né? E ele, como é que se diz? Ele fala de um aspecto científico, mas de uma linguagem muito acessível para a gente poder entender, compreender. E é um material muito rico mesmo. Mudou muito assim o meu modo de ver a vida como um todo. E a nós mesmos, né? Entender a mentalidade da gente. Porque se a gente não entender o que passa na mente da gente, a gente vai sofrer muito e a gente não vai saber lidar com certas situações, a gente não vai saber lidar com certos... tomar certas atitudes e etc. A gente não vai saber lidar. E muita gente tem essa imaturidade de não saber lidar com essas questões. Enfim, com a nossa própria mente, né? Então, quando a gente começa a entender a nossa própria mente, pelo menos um pouco, né? Porque nem todo mundo tem condições financeiras, por exemplo, de pesquisar, de fazer um curso e de fazer um teste de personalidade, sei lá. Mas, pelo menos se a gente entender um pouquinho sobre o comportamento das pessoas, o comportamento humano, o que se passa na cabeça de cada pessoa, assim, mais ou menos, o que poderia passar na cabeça de cada pessoa, a gente poderia conviver numa sociedade um pouco melhor, um pouco mais avançada, um pouco mais madura, assim, para poder buscar soluções e tomar atitudes, enfim. E eu gosto muito do trabalho do Pedro. Ele tem um canal chamado Neurovox.
aqui no YouTube. Então, eu vou deixar tudo linkado embaixo e também eu recebo a newsletter que ele manda com frases, com pensamentos, com ideias, com recomendações. E eu sou fã, assim, do trabalho dele. E eu inclusive, participei 2 vezes da jornada do autoconhecimento, 2 ou 3 vezes já, né? E, assim, eu fiz uma anotação extensa, assim, dessa jornada do autoconhecimento, todas as anotações, assim, de tudo que ele falou, né? Mais ou menos, assim, de tudo que ele falou, os pontos principais e, enfim, todo, assim, o conteúdo, né? Mas não é completo como é a jornada do autoconhecimento, porque depois que ele faz essa jornada do autoconhecimento, todas as lives saem do ar, então não tem como você ter acesso, então provavelmente você não vai ter acesso. Porém, você pode ter acesso às minhas anotações da jornada do autoconhecimento. E eu acho que eu vou falar sobre esse assunto, talvez assim, refletindo mais ou menos sobre essas questões aí. Também eu não sou nada, mas assim, não custa nada a gente poder trazer esse tipo de leitura e inclusive ele é autor, né, de livros, mas trazer um pouco dessas reflexões e espalhar um pouco mais, né, para quem, enfim, despertar um pouquinho, assim, um certo interesse nas pessoas, porque talvez você não conheça ele e esteja conhecendo através desse vídeo, não sei. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar disponível o material. Uma pessoa entrou em contato comigo, soube que eu estava fazendo essa anotação, porque eu compartilhei nas redes sociais. E essa pessoa comprou as minhas anotações porque não pôde participar de algumas lives. E, enfim, vou deixar disponível, mas se você puder doar, doar um valor simbólico por essas anotações, eu vou agradecer muito. E, enfim, é bom a gente refletir um pouco sobre isso. Se a gente está nessa zona de conforto na nossa vida, se a gente deixa de fazer as coisas porque a gente tem medo, se a gente deixa de fazer as coisas porque a gente não tem motivação, por exemplo, a gente paga, sei lá, tem gente que paga academia 1 ano e não vai, porque tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você, por exemplo, ou não tem essa disciplina assim de sair de casa, ou de sair do trabalho e ir direto para academia, alguma coisa desse tipo assim, porque eu sei que a jornada não é fácil assim para a maioria dos brasileiros, para a maioria de todos nós aqui, porque é uma jornada complicada. Você pegar transporte público, ir para o trabalho, trabalhar 8 horas por dia e ter estresse no trabalho, etc. Ainda ter de conviver com problemas familiares. Tudo isso é um fator estressante, é um fator que cansa a mente, mas é recompensador quando a gente faz a escolha de fazer um exercício físico, mesmo que seja por 15 minutos. E depois você, tipo, no começo é difícil, mas depois é recompensador, porque você fez a tarefa do dia, né? E realmente é uma recompensa boa, porque traz muitos benefícios, não só ao físico, mas à mente também. E é muito importante para a nossa saúde, é muito importante para a gente poder viver mais e melhor, né, com qualidade de vida. E eu não tenho motivação para ir para a academia. Eu vou porque eu tenho de ir, se tornou um hábito, se tornou uma coisa que eu tenho que fazer, igual a tomar banho. Então, mas assim, eu sempre vou me arrastando, assim, porque eu realmente não quero, não gosto de musculação. Mas me traz benefícios, eu tenho problema no joelho, então eu tenho que fazer musculação, então é uma obrigação minha. E é recompensador, porque
eu não sinto tantas dores mais nos meus joelhos, então é recompensador para mim também porque eu gosto de correr e eu não quero sentir dor mais. Eu não quero mais ter de fazer fisioterapia, passar por tudo que eu passei antes. Então, sim, não é difícil todo o processo, mas é recompensador. E eu preciso, assim, eu tenho esse exemplo, porém eu preciso aplicar esse mesmo exemplo para outras áreas da minha vida que eu também tenho questões a serem trabalhadas, ou seja, mudanças que eu preciso fazer e não estou fazendo. Então, é bom refletir sobre isso. Se você quer mudar sua vida, né, é bom você refletir sobre isso. E, enfim, vou deixar linkado aí as anotações aí da jornada do autoconhecimento. E eu espero que você tenha gostado aí dessa pequena reflexão do dia. E a recomendação também aí pro canal do Neurovox. E é isso. E acompanhar o trabalho, né, do Pedro Calabres, que é um neurocientista. E acho importantíssimo o trabalho dos neurocientistas. A sociedade como um todo, né, poderia ter acesso assim a essas, eu não sei, a esse tipo de conhecimento, né? Eu sei que, enfim, eu acho importante, como eu já falei, a gente entender a nossa mente, a gente entender os vários traços de personalidade que a gente tem e que outras pessoas têm também, para a gente poder lidar melhor com as pessoas e ter uma sociedade mais madura. Então é isso, eu trago essa reflexão e, bom, até mais. Vou deixar tudo no comentário fixado.